Bom, vamos continuar. Essa é a parte 2. Então, a gente falou sobre inovar para alcançar vantagem competitiva sustentável. E uma segunda abordagem, ela tem a ver com eu conseguir me manter no mercado, né? Adotar ações para conseguir me manter. E nessa segunda abordagem, tem uma pergunta que norteia ela. Eu acredito que é por que existem tantas empresas parecidas, tantas empresas semelhantes? Tem dois autores chamados Hannah e Freeman que fazem esse tipo de pergunta, né? E, dentro de uma segunda abordagem chamada de isomorfismo. Essa abordagem chamada isomorfismo tem a ver com o quê? A tendência de algo se parecer com outra coisa. Então, a tendência de uma empresa se parecer com a outra. A ideia de isomorfismo, essa palavra, vem lá da biologia. E daí a gente transpõe para a área da gestão, claro, fazendo uma analogia, né, para a nossa área. Então, a gente pode dizer que existem três mecanismos específicos de isomorfismo. Existe o isomorfismo coercitivo. Em relação ao isomorfismo coercitivo, esse mecanismo, ele tem principalmente a ver com questões de leis, políticas, que uma empresa precisa seguir todas essas regras, né? Digamos assim. Então, por exemplo, uma empresa de alimentos, ela precisa atender a vigilância sanitária. Então, uma padaria vai ter processos parecidos com outra padaria. Por quê? Porque todas elas precisam atender a vigilância sanitária. Então, vão ter processos semelhantes. E isso vai fazer com que elas sejam parecidas. E daí, a lógica aqui está, que uma empresa, para se sustentar no mercado, para ela se manter, no mercado, ela precisa atender a essas demandas. Então, e quando ela atende ao isomorfismo coercitivo, né, isso permite, proporciona que ela fique parecida com algumas outras empresas em algumas situações. Por exemplo, uma empresa que trabalha com determinados resíduos, né? Então ela tem que seguir uma legislação ambiental, de descarte, e isso faz com que todas novamente tenham processos parecidos que trabalhem com esse tipo de resíduo. Então essa que é meio que a lógica. É, em termos de impostos, né? Todas precisam ter o mesmo tributo, dependendo do ramo, segmento de negócio que a empresa atua. O segundo mecanismo é o mimético, né? Esse daqui é o que eu acho que a gente consegue mais fácil atrelar a estratégia com um exemplo. Eu vou falar aqui exemplo de marca, tá? Então, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela teve a inovação, o refrigerante dela foi uma inovação. E o que que aconteceu? As demais estão num fluxo circular, tentando fazer o quê? Copiar a Coca-Cola, né? Tentando fazer um refrigerante igual a Coca-Cola. Ninguém conseguiu ainda. Por mais que exista um monte de questões de engenharia química, mas o processo, a patente, né, se tornou da Coca-Cola. Então, não pode fazer e as pessoas não têm acesso a essa fórmula, digamos assim. Então, ela se destacou no mercado como uma empresa focal e daí as demais começam a tentar copiá-la. Então, o refrigerante de cola é um refrigerante preto, o rótulo desse refrigerante de uma marca concorrente, né, principalmente marcas de empresas pequenas. Tá? Por quê? Porque elas não têm, às vezes, tanto
investimento em pesquisa e desenvolvimento para conseguir inovar, para fazer algo diferente. Então, o que que é mais fácil? É mais fácil eu copiar alguém que está dando certo, né? Se deu certo para aquela empresa, tem que dar certo para mim. Então, o rótulo dos refrigerantes de cola de empresas pequenas, né, tende a ser de que cor? Tende a ser vermelho, com escrita em branco. Para quê? Para ficar semelhante à Coca-Cola. De repente, uma letra mais rebuscada, né? Tudo com vistas para uma empresa focal, ou seja, uma empresa inovadora, uma que se destaca. Olha só um outro exemplo. A boneca Barbie, ela tem um estereótipo. Ela deu certo, foi uma inovação, né? Deu muito certo. E daí o que que acontece? Várias outras empresas começam a criar bonecas, não podem dar o nome de Barbie, mas dão vários nomes e tentam fazer uma estrutura de corpo de boneca parecida com a dela, uma estrutura de rosto parecida com a Barbie. Tudo isso para quê? Para se aproximar da empresa focal. Porque se deu certo com essa, então eu já vou nessa mesma linha, porque é isso que o mercado está querendo. Então, o mimético está nessa ideia assim, ó, de eu copiar o outro. O cuidado que a gente tem que ter aqui, em termos daí de ligar com a abordagem estratégica, é que quando eu copio, né, ou eu estou imitando uma empresa que é focal, que ela está bem posicionada no mercado, ela é vista como uma empresa inovadora, o cuidado que eu tenho que ter é que eu posso ser visto e lembrado pelos stakeholders, pelos consumidores, né, pela sociedade, enfim, como uma empresa que copia e não exatamente como uma empresa que inova. Então, para eu alcançar vantagem competitiva sustentável, eu teria que ter um diferencial. Nesse caso, eu não estou tendo diferencial. Eu estou tentando copiar uma empresa que tem diferencial e que eu não consegui copiar, né? E que eu não consegui superá-la. Então, eu não vou ter, nesse caso, uma vantagem competitiva sustentável. Isso quer dizer que eu não vou conseguir atuar com a minha empresa durante um período de tempo? Não, até vai, né? Só que o posicionamento vai ser diferente. A lógica é essa que eu tenho que entender. É provável que eu não vá ter um preço maior, né, do que aquela empresa que é a focal. É provável que eu vá competir por preço, porque eu já estou me estabelecendo no mercado como uma empresa que faz isomorfismo mimético. E o isomorfismo normativo, ele tem a ver com regras, com cultura de uma sociedade, com a forma de pensamento. Olha só, uma empresa que contrata profissionais de uma mesma faculdade. Por lógica, e esses profissionais acreditando em outros profissionais que se formaram nessa mesma faculdade, a linha de raciocínio, a linha de pensamento que foi construído, a dependência de trajetória dessa pessoa é semelhante à de outros. Então, a forma de pensar, às vezes, também fica parecida. A forma de interpretar mercado, a forma de agir, né? Por quê? Porque aprenderam de uma determinada maneira. E isso vai fazer com que eles ajam da mesma forma dentro das empresas e daí elas, por consequência, ficam parecidas. Então, esse tem a ver com o isomorfismo normativo, né? Ou com regras estabelecidas por uma questão de comportamento. Por exemplo, não é mais aceito, hoje em dia, o comportamento preconceituoso, né? Existem questões que não são mais aceitas perante a sociedade. Ninguém mais aceita determinado tipo de comportamento. Então, todas as empresas começam a agir de forma semelhante em termos de responsabilidade social, em termos de profissional dentro da organização, porque a norma de uma cultura do povo mudou.
E daí isso faz com que as empresas também fiquem